Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo do resumo do capítulo 10 do livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Capítulo 10 trata sobre como criticar um livro. No capítulo passado a gente viu, como a gente entrar em acordo com o autor, como especificar a mensagem do autor, perdão. A de entrar em acordo foi o anterior, porque primeiro você tem que entrar em acordo com os termos para você entender o que o autor vai dizer, e depois você tem que buscar exatamente qual que é a mensagem do autor. E aí se acaba o segundo estágio da leitura analítica, e agora vamos para o terceiro, que é o julgamento. Porque não basta apenas você ler, e entender, você tem que também dar um juízo, que é o que a gente vai ver aqui agora. A leitura, assim como um debate, exige etiqueta intelectual. Como assim ela exige etiqueta intelectual? Isso significa que você tem que ter uma honestidade intelectual. Você não pode botar as suas paixões na discussão intelectual. O leitor deve presumir que o autor já fez a sua parte e emitir um juízo sobre o livro. Então, depois que você entendeu o livro, você tem que emitir um juízo sobre o livro. Se o livro transmite conhecimento, somente ao estar convencido sobre algo é que o leitor atingiu o objetivo do livro. Porém, se o leitor não se convenceu, ele deve ao menos ser justo com o autor, emitindo um juízo. Aí o juízo pode ser positivo ou negativo. Ou também omitindo o juízo, que é suspensão do juízo, que também é uma forma de julgamento. Não basta entender o livro, deve-se terminar com um julgamento. O primeiro subcapítulo do capítulo 10, ou subtópico, é o ensinamento é uma virtude. Terceiro estágio, o julgamento, que também possui as suas regras igual aos outros estágios da leitura analítica. Francis Bacon falava que livros devem ser pesados e ponderados, então você deve raciocinar sobre eles e entender o livro. Porém, livros possuem defeitos e devem ser julgados. Todavia, não de forma displicente. Antes, deve-se igualar o nível de entendimento com o do autor. Então aqui está o autor, que tem um entendimento, um ponto de vista. Você deve igualar o seu entendimento com o dele, para depois você ir criticar. Porque agora você entende o que ele está falando. Você está falando na mesma língua que ele, você entendeu a mensagem que ele está passando, agora você vai falar, não, eu discordo disso. Ou não, eu concordo. Ou, não sei o que dizer sobre isso, Fazer igual o gordão dos foguetes. É complicado isso daí, Falar assim e ficar fora, omitir o juízo. A arte de ser ensinado é ativa, ou seja, quando você está sendo ensinado sobre algo, você tem que ativamente estar ali raciocinando. E da mesma forma, você também deve se fazer uma crítica. Um bom leitor, no caso da leitura, ele vai se esforçar para fazer uma boa crítica. Mas não basta o esforço. É preciso saber como julgar também. Então você tem que ter um critério para saber como se julga. Aí o próximo subtópico aqui, é o papel da retórica. Todo mundo, de certa forma, quando se comunica, quer convencer o outro de algo. A retórica é a habilidade de persuadir com a fala, ou seja, uma eficiência na comunicação. O autor deve tentar persuadir o leitor e este deve aprender a como reagir quando é tentado a se convencer de algo. Aí aqui, a lógica e a gramática ajudarão na crítica, Então a gente já pode ver aqui, que o autor, antes, lá no começo, falou da gramática, que é a questão da palavra, e depois, com a questão do termo, ele falou da lógica, e agora ele está falando sobre a retórica. Isso aqui são uma das três artes liberais, que as artes liberais essas aqui são três artes liberais, das 5 que são as 5 artes liberais, que era o que era estudado na Idade Média. Essas três artes liberais se chamam trivium. Depois posso falar mais profundamente sobre isso em outro vídeo. A importância de suspender o julgamento. Aí foi até o que eu elenquei aqui no meu resumo, que o primeiro estágio é a gramática, o segundo estágio é a lógica e o terceiro estágio é a retórica. Por que o primeiro estágio é a gramática? Porque você vai ver a estrutura do livro, como ele é composto, como ele é escrito, aquelas perguntas básicas da estrutura do livro, sobre o que é o livro exatamente. E o segundo estágio, ele vai falar sobre a lógica, ele vai fazer você entender o livro, interpretar o livro. E por último, o terceiro agora é a retórica, porque para você julgar o livro, você também não pode julgar de qualquer jeito. Tá errado isso aqui, pronto. Não, você tem que
tem uma retórica, você tem que, como se você quisesse convencer o autor, mesmo que ele esteja morto, né? Ou convencer, como se você, ou melhor, você se convencer a si mesmo de que o autor está errado, por meio da retórica. Então são essas 3 artes liberais, né? Que aparecem aqui na leitura analítica. Aí os autores colocam aqui a regra número 9 da leitura analítica. Você tem de dizer com razoável grau de certeza, eu entendo, antes que possa dizer discordo ou concordo, ou suspendo o juízo. A crítica, então, consiste em escolher entre um desses 3 juízos. Suspender o juízo é dizer que não se convenceu de nenhum dos lados. Só se pode chegar ao estágio da crítica se passando pelos outros. Muitas pessoas criticam sem saber o que realmente o autor disse. Para identificar essas pessoas, basta pedir para que elas falem o que o autor disse com as próprias palavras. Se a pessoa não conseguir, ela não entendeu o livro. Da mesma forma, né? Vamos supor que você conhece aquele amigo, né, seu, que sei lá, tem alguma ideologia mais à esquerda, né? É um marxista, enfim. E ele critica Adam Smith. Mas aí você pede para ele dar um resumo do livro. Ele não consegue. Da mesma forma, um amigo de direita que critica o Marx, né? Vamos supor. Aí você pede o resumo de O Capital, né? Por exemplo. E ele não consegue dar. Já é uma desonestidade intelectual. O autor deve se atentar aos poucos críticos de seu livro, que realmente o entenderam. Então aqui, né, vamos supor que o autor estivesse vivo e você poderia escrever uma carta falando sobre o livro dele. E o autor ele teria que ver, né, se atentar a essas pessoas que realmente entenderam o livro dele e fizeram uma boa crítica. Deve-se ter muito cuidado antes de dizer que entendeu o livro ou que o livro é ininteligível, porque o problema pode ser você e não o livro. Não julgue partes de um livro ou livros que necessitam de outros livros antes de ter acesso à obra completa. Então existem livros, né, que são... ele está ali, né, mas ele não é uma obra completa. Existem outros livros que complementam ele. Próximo subtópico, né? Por que é importante evitar controvérsias? Regra número 10. Quando discordar, faça-o de maneira sensata, sem gerar disputas ou discussões. Deve-se ter honestidade na busca pelo conhecimento. O conhecimento, a busca da verdade, existe virtude. Se você não tem virtude, vai embora, porque isso aqui não é coisa para criança. Isso aqui é coisa para gente que realmente tem uma maturidade. Não se deve buscar refutar um oponente, mas sim buscar a verdade. Se um argumento é irrefutável, aceite-o. Se um argumento é refutável, aceite que ele é equívoco. Então, se você defende alguma coisa, mas você vê que seu argumento é refutável, você tem que aceitar. É a verdade. Da mesma forma, se um argumento é irrefutável de outra pessoa, você também tem que aceitar que é irrefutável. Como resolver discórdias? Esse é o próximo subcapítulo, né, subtópico. Todo debate deve ter a esperança de tornar desacordo em acordo. Então, um debate, muitas vezes hoje em dia, a gente vê que o debate é tomado como uma briga. O debate não é uma briga. O debate é uma conversa, né, em que você tem um ponto de vista diferente da outra pessoa e vocês dois estão buscando a verdade. Vocês querem saber o que realmente é real. Então, se as duas pessoas são honestas, uma hora ou outra eles vão alcançar a verdade e vão entrar em acordo. O ser humano é racional, então pode resolver discórdias de linguagem e falta de conhecimento, né? Então, às vezes a discórdia é apenas na linguagem, né? Ali às vezes é um termo ali que você acha que discorda da pessoa, mas tem a mesma ideia. Eu já vi um debate, né, que eram duas pessoas. Não é minha posição, eu não defendo esses lados, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, mas das pessoas que estava debatendo era um anarcocapitalista, eu acho, e o outro era um monarquista. Os dois, eles praticamente tinham a mesma ideia de governo, né, nesse sentido de governo político, econômico. Só que eles usavam os termos de uma forma diferente do usual. Aí parecia que eles estavam discordando, mas era apenas um desacordo na linguagem. E também existe o desacordo da falta de conhecimento, né? Às vezes a outra pessoa não tem um certo conhecimento
e por isso que existe o desacordo. Ambos os lados do debate devem estar abertos a entender que cada lado tem a sua opinião, porém só há uma verdade. Essa regra só se aplica após o leitor concordar com os termos. Agora aqui a gente voltando para o livro, né? Agora o leitor deve se convencer do que diz o autor, se ele tiver razão, ou não, se ele estiver equivocado. Relembrando, proposições sem razões são apenas opiniões. Então, vamos supor que tem uma proposição no livro, mas não tem um argumento. Então você realmente pode criticar isso, porque é uma opinião, não é um fato, né? Não é algo que é a verdade. O leitor que não sabe diferenciar a opinião de conhecimento está apenas aprendendo sobre o autor. Então, se você lê um livro lá sobre conhecimento, né, você tá vendo um livro de um autor e ele não tem argumentos, você só está aprendendo sobre o autor, você está vendo as opiniões dele, você não está conhecendo algo novo, elevando o seu entendimento. A crítica também deve ser coberta de razão, se discorda, concorda ou se você suspende o juízo. Você deve dizer o porquê. Outra coisa, né, que eu percebi que eu esqueci aqui de colocar no meu resumo, né? A questão lá da maturidade, né, que você deve ter com a verdade, a honestidade, você tem que abandonar as suas paixões, porque às vezes você está defendendo um lado, né? Você se esforçou ali, você acha que entendeu o seu lado, o lado que você está entendendo, que você está defendendo, e você tem uma paixão, né? Você tem a vontade, não, este é meu lado, eu vou defender até o fim. Só que às vezes vem um argumento contrário que não é, que você vê que realmente é verdade. Só que você, mentindo para si mesmo, você continua defendendo esse lado. É nesse sentido, você tem que abandonar essa paixão, essa que é meramente carnal, né, como um animal, e usar a sua mente. Você vê que racionalmente você está errado, esse lado está errado. Regra número 11 da leitura analítica: respeite a diferença entre conhecimento e opinião, fornecendo razões para qualquer julgamentos críticos que fizer. Poucos conhecimentos são absolutos. A maioria é como uma opinião cheia de razões e conhecimentos. Então, né, existem poucas coisas que são realmente absolutas. A maioria das coisas são conhecimentos que são cheios de razões, de argumentos, mas às vezes não são realmente aquilo ali que é o verdadeiro. Então, é isso, gente. Este era o capítulo 10. No próximo vídeo vamos falar sobre o capítulo 11, né? Que é concordar ou discordar com o autor.